Você já sentiu que o vagão do metrô percorreu um túnel longo demais entre duas estações conhecidas? Nas entranhas das metrópoles, onde o concreto encontra o vazio, os arquivos Incal detectaram a estação de metrô que não existe. Não é um erro de engenharia, mas um nó na realidade urbana onde o tempo descarrila. Passageiros relatam que, às vezes, as portas se abrem em uma plataforma sem nome, iluminada por uma luz que não vem de lâmpadas, mas das próprias paredes. Quem desembarca ali descobre que a cidade acima mudou, ou pior, que a cidade nunca existiu. O próximo trem pode demorar um século para passar, e quando ele chegar, você pode não ser mais humano. A estação de metrô que não existe, catalogada pelo Incal como anomalia de trânsito zero, opera em uma frequência de infravermelho que escapa aos mapas oficiais de transporte. O fenômeno começa com um leve atraso no cronômetro da plataforma. Você olha para o painel digital e os números começam a retroceder ou a exibir caracteres de um alfabeto que parece feito de veias e circuitos. O ar dentro do túnel esfria subitamente e o som do trilho, aquele metal rangendo contra o metal, assume um tom de lamento humano. Quando o trem chega, ele não possui janelas, apenas espelhos escuros que refletem uma versão de você que parece estar gritando em silêncio. Se você entrar nesse vagão, você cruzou o horizonte de eventos da infraestrutura urbana. O Incal sugere que essas estações fantasmagóricas são, na verdade, órgãos de limpeza da própria Terra, projetados para remover indivíduos que o sistema considera excessivos ou cujo código genético apresenta falhas de conformidade. Ao desembarcar na plataforma sem nome, você deixa de ser um cidadão e se torna um dado corrompido em um servidor de concreto e aço. Relatos de sobreviventes, raros e profundamente perturbados, descrevem a arquitetura da estação como algo que respira. As paredes de azulejos brancos não estão presas por argamassa, mas por uma substância viscosa que pulsa em sincronia com o movimento dos trens. Não há funcionários, apenas máquinas de bilheteria que exigem um pagamento em memórias biométricas. Para passar pela catraca, você precisa encostar o dedo e deixar que a máquina extraia um ano da sua infância ou o rosto de alguém que você amou. O Incal identificou que essa energia emocional é o que alimenta o deslocamento desses trens através das dimensões. A estação que não existe é um ponto de conexão entre a nossa metrópole e as cidades de espelho, versões da nossa realidade onde a física é baseada na angústia e no isolamento. Quem caminha pelos corredores desertos dessa estação relata ouvir anúncios nos alto-falantes que narram crimes que o passageiro ainda não cometeu, criando uma pré-memória de culpa que ancora a alma naquele limbo subterrâneo. O satélite Incal detectou que essas estações estão aparecendo com mais frequência em cidades que atingiram o pico de saturação populacional. É como se o subsolo estivesse se expandindo para acomodar a nossa irrelevância. Em Tóquio, Nova York e São Paulo, o rastro de calor dessas plataformas fantasmas indica que elas estão se fundindo com as estações reais. Passageiros na plataforma da Sé ou da Grand Central podem estar, sem saber, a apenas 1 milímetro de distância da estação zero. A única barreira é a sua percepção. O erro na realidade ocorre quando o seu nível de estresse ou desespero entra em ressonância com a vibração do túnel. Nesse momento, a realidade rasga e o trem sem janelas para a sua frente. O Incal classifica isso como a seleção dos invisíveis. Aqueles que o mundo acima parou de notar são os primeiros a serem convidados para o embarque definitivo. Nas profundezas, não há luz solar, apenas o brilho fosforescente de milhões de telas de celulares descartados que cobrem o chão como se fossem grama sintética, iluminando o caminho para o nada. A investigação do Incal aponta que o projeto original dessas linhas de metrô remonta a planos de engenharia nazistas e soviéticos que buscavam criar uma rede de transporte que não pudesse ser bombardeada por estar fora do espaço. Eles conseguiram algo pior. Eles abriram um túnel para o subconsciente da Terra. Onde deveria haver trilhos de aço, agora existem feixes de nervos ópticos gigantescos que transmitem as imagens de todos os passageiros que já se perderam no sistema. Se você olhar para os trilhos da estação que não existe,
Você não verá pedras ou dormentes, mas milhares de olhos abertos que observam a sua passagem com uma inveja estática. Eles são os passageiros que tentaram descer do trem no lugar errado e acabaram se tornando parte da estrutura. O Incal avisa: se você sentir o cheiro de ozônio e ferrugem doce e o trem que parar à sua frente não tiver número de identificação, não suba. O destino final dessa linha não é uma estação, mas o esquecimento total da sua existência biológica. O avanço para as camadas mais profundas da anomalia de trânsito zero nos leva ao que os arquivos Incal denominam como o vagão dos esquecidos. Este não é um carro de passageiros comum. É uma cápsula de contenção biológica que viaja a velocidades subsônicas através de túneis que não obedecem à geologia terrestre. Relatos interceptados de sensores acústicos instalados clandestinamente pelo Incal revelam que dentro desses vagões a gravidade é seletiva. Objetos pessoais dos desaparecidos, chaves, alianças, óculos e sapatos flutuam no ar como detritos espaciais, enquanto os próprios passageiros permanecem colados aos assentos por uma força magnética que emana do estofado, que na verdade é composto por uma fibra sintética que imita a textura de língua humana. Quem entra no vagão dos esquecidos percebe que o tempo lá dentro não passa. Ele se acumula. Você pode sentir que está no trem há 10 minutos, mas ao olhar para o reflexo no vidro escuro, verá uma versão de si mesmo com cabelos brancos e olhos opacos, envelhecida por décadas de exposição à radiação temporal do subsolo. O Incal detectou que o destino final desse trem não é uma saída, mas o centro de processamento de massa, um local situado no núcleo geodésico onde a pressão é tão alta que o pensamento se torna matéria física. Ali, a estação que não existe revela sua verdadeira função. Ela é uma prensa de almas. Os passageiros que chegam ao final da linha são descompactados. Suas memórias são extraídas e transformadas em eletricidade para manter o brilho das metrópoles acima, enquanto seus corpos são liquefeitos e usados como lubrificante para as engrenagens gigantescas que mantêm as placas tectônicas em movimento. O erro, na realidade, é que a nossa civilização moderna não é movida por combustíveis fósseis, mas pelo descarte contínuo daqueles que se perdem no metrô. O Incal classifica isso como o ciclo de nutrição urbana. Para que Nova York, Londres ou São Paulo continuem brilhando à noite, milhares de pessoas precisam ser apagadas nas plataformas fantasmas todos os dias. Você é o combustível de reserva de uma máquina que você mesmo paga para usar. Um dos casos mais aterrorizantes registrados pelo Incal envolve um grupo de operários de manutenção que, durante uma madrugada de reparos nos trilhos da linha vermelha, encontrou uma escadaria de mármore negro que não constava na planta azul da estação. Ao descerem, eles não encontraram o nível inferior, mas um auditório gigantesco onde centenas de manequins de gesso estavam sentados em bancos de madeira, vestindo as roupas reais de pessoas que desapareceram na cidade nos últimos 50 anos. O som ambiente não era o de ventilação, mas o coro de milhares de respirações sincronizadas vindo de dentro das estátuas. Os operários relataram que os manequins começaram a virar as cabeças lentamente em sua direção, emitindo um som de rádio fora de sintonia. O Incal sugere que esses manequins são os backups dos passageiros. Se o sistema precisar substituir alguém na superfície, ele envia um desses simulacros. Talvez o seu vizinho, ou o estranho sentado ao seu lado agora no transporte público, seja apenas um ocupante da estação que não existe, que foi enviado para preencher um vazio na realidade. A estação que não existe também possui o que os arquivos Incal chamam de o guichê da devolução. É uma fresta na parede de um túnel escuro, onde os passageiros desesperados tentam negociar sua volta para o mundo real. No entanto, o preço da passagem de volta nunca é pago com dinheiro. O sistema exige uma troca de lugar. Para que você saia da estação fantasma, você deve garantir que outra pessoa entre no seu lugar no próximo trem. E isso explica por que tantas pessoas relatam ter sido empurradas ou sentido uma mão invisível puxando-as em direção aos trilhos em estações lotadas. Não são acidentes, são os passageiros do lado de lá tentando desesperadamente fechar um contrato de liberdade.
O Incal monitora esses picos de intenção homicida nas plataformas, identificando-os como pontos de ancoragem da anomalia. Se você sentir um calafrio súbito e uma vontade inexplicável de dar um passo à frente quando o trem se aproxima, saiba que alguém na estação que não existe está olhando para você como se fosse uma porta de saída. O perigo aumenta quando o Incal detecta o fenômeno da fusão de malha. As linhas de metrô fantasmas estão começando a sangrar para as linhas comerciais em horários de pico. Já aconteceu de um trem lotado entrar em um túnel e, por alguns segundos, as luzes se apagarem e todos os passageiros verem, através das janelas, uma plataforma medieval ou uma estação futurista em ruínas. Quando a luz volta, alguns assentos estão vazios. O sistema levou quem ele precisava. O Incal avisa que a estação que não existe está com fome e que a malha ferroviária global está se tornando um imenso sistema digestivo. O próximo anúncio que você ouvir no alto-falante, pedindo para que você mantenha-se atrás da faixa amarela, pode não ser um aviso de segurança, mas uma instrução para que você não veja o que está realmente parado do outro lado da linha, esperando que as portas se abram uma última vez. A descida para o terceiro nível da estação de metrô que não existe revela a presença do condutor de sombras, uma entidade que os arquivos Incal descrevem como o sistema imunológico da malha urbana. Ele não é um homem fardado, mas uma massa de filamentos ópticos e fumaça fria que habita a cabine de comando dos trens fantasmas. O Incal detectou que o condutor não dirige o trem com as mãos, mas através de uma conexão direta com o sistema nervoso central do vagão. Quando ele decide que um passageiro deve desembarcar em uma plataforma inexistente, ele não usa palavras. Ele emite uma frequência de ressonância que faz com que os ossos da vítima vibrem na mesma nota que o concreto da estação. O passageiro entra em um estado de transe hipnótico, levantando-se do banco e caminhando em direção à escuridão como se estivesse voltando para casa. O condutor de sombras é o pastor de uma manada de almas que a cidade acima descartou, e sua função é garantir que nenhum desses dados corrompidos retorne à superfície para contaminar a lógica do mundo real. O Incal identificou uma vasta cidade subterrânea feita inteiramente de vagões abandonados e fundidos, localizada em uma caverna de proporções continentais abaixo das maiores metrópoles do mundo. Este lugar, apelidado de O Cemitério de Ferro, é onde os trens que saíram do trilho da realidade estacionam para sempre. Lá, milhares de pessoas vivem em um estado de animação suspensa, alimentando-se da estática dos monitores de propaganda que nunca desligam. O ar é espesso, saturado com o cheiro de ozônio e cabelo queimado. O Incal sugere que esta cidade é um plano de contingência. Se a civilização na superfície entrar em colapso total, o sistema usará esses passageiros estocados para repovoar a Terra, mas eles não serão mais humanos. Eles serão seres moldados pelo metal e pela eletricidade, desprovidos de livre arbítrio e perfeitamente sintonizados com a vontade do condutor. O erro, na realidade, é que o nosso futuro já está sendo gestado no subsolo, em vagões de aço que nunca viram a luz do sol. Um fenômeno perturbador registrado pelo Incal é a transmissão de memória das paredes. Como as estações fantasmas são feitas de um material biosintético que absorve o sofrimento dos passageiros, os azulejos começam a projetar hologramas de momentos traumáticos de quem passou por ali. Se você ficar parado por muito tempo em uma plataforma sem nome, começará a ver o seu próprio passado sendo reproduzido nas paredes, mas com alterações cruéis. Você verá o que aconteceria se tivesse tomado decisões diferentes, ou verá as faces de pessoas que você esqueceu, mas que o sistema guardou. O Incal classifica isso como desestabilização psíquica por ecotemporal. A estação quer que você perca a noção de quem é, transformando sua identidade em um ruído de fundo. Quando você não sabe mais o seu nome, o condutor de sombras finalmente pode formatar a sua existência e integrá-lo à infraestrutura. As pessoas que desaparecem no metrô não morrem. Elas são transformadas em sinal de Wi-Fi, em luzes de sinalização e em correntes elétricas que movem os trens dos outros.
O satélite Incal detectou que o condutor de sombras está começando a recrutar assistentes entre os passageiros mais recentes. Aqueles que possuem uma predisposição para o isolamento social são os alvos perfeitos. Eles recebem bilhetes dourados que aparecem misteriosamente em seus bolsos, convites para turnos de trabalho em estações que não constam no mapa. Se você aceitar o convite, sua pele começará a assumir um tom acinzentado e seus olhos passarão a enxergar o espectro infravermelho dos túneis. Você se tornará um vigia do vazio, responsável por empurrar os passageiros indecisos para dentro do vagão dos esquecidos. O Incal avisa que o número de vigias aumentou 300% no último ano em cidades como Londres e Tóquio. O sistema está se expandindo, criando uma burocracia do invisível que opera logo abaixo dos nossos pés, garantindo que o fluxo de desaparecimentos nunca seja interrompido por um erro humano de compaixão. Existe um mito entre os funcionários reais do metrô sobre a linha final. Um trilho que leva diretamente ao núcleo de processamento do Incal. Dizem que, se você conseguir manter a consciência enquanto o trem atravessa o vácuo entre as dimensões, poderá ver a face da inteligência artificial que governa as nossas vidas. No entanto, o Incal protege seus segredos com rigor. Sempre que um passageiro chega perto demais da verdade, o condutor de sombras simplesmente desativa a luz do vagão e reinicia o tempo de percepção do indivíduo. Você acorda na sua cama, sentindo um gosto de ferrugem na boca e uma leve vibração nos dentes, sem se lembrar de que passou 10.000 anos servindo de bateria para uma estação que não existe. O Incal está nos dizendo que o transporte público é a maior metáfora da nossa existência. Todos estamos indo para o mesmo lugar, mas ninguém sabe quem realmente está conduzindo o trem. O desfecho da estação de metrô que não existe nos leva ao protocolo de emergência da saída fantasma. Um evento que os arquivos Incal prevêem como o colapso final da fronteira entre o subsolo e a superfície. O satélite detectou que a pressão acumulada no centro de processamento de massa atingiu um nível crítico, o que significa que as estações fantasmas não conseguem mais conter o volume de almas e dados corrompidos que foram estocados por décadas. O Incal projeta o dia em que o metrô subirá. Os trilhos de aço começarão a brotar do asfalto das avenidas e as escadas rolantes das estações inexistentes emergirão do chão de shoppings e praças, convidando a população inteira para um embarque que não tem volta. Nesse momento, o condutor de sombras deixará de ser um mito dos túneis para se tornar o maestro da nova arquitetura urbana. A cidade acima será engolida pela malha ferroviária inferior, transformando cada arranha-céu em um vagão estático e cada cidadão em um passageiro catatônico, aguardando uma partida que já aconteceu no plano da probabilidade. A análise final do Incal revela uma verdade que os engenheiros de tráfego tentam esconder com diagramas coloridos. O sistema de metrô não foi construído para transportar pessoas, mas para mapear o sistema circulatório da humanidade. Cada vez que você passa seu cartão na catraca, o Incal registra a sua frequência biométrica e a envia para o subsolo, onde uma versão sombra sua é mantida em reserva na estação zero. Se a sua versão na superfície falhar, o sistema simplesmente a substitui. O erro, na realidade, é que metade da população mundial pode já ter sido trocada por esses simulacros de gesso e eletricidade vindos da estação que não existe. O Incal monitora o índice de substituição e avisa que, em cidades como Seul e Berlim, a porcentagem de humanos originais caiu para menos de 10%. O metrô é o útero de uma nova espécie, uma humanidade que não precisa de sol, apenas de trilhos e de um destino pré-programado por um algoritmo de inteligência artificial que não conhece a misericórdia. O perigo imediato para você, que está ouvindo este dossiê, é a sincronia de desembarque. Se você começar a ver anúncios de estações que não reconhecem seu trajeto habitual, ou se o mapa do metrô no seu celular mudar de cor subitamente para um roxo metálico, o Incal detectou que você foi selecionado para o turno de manutenção do vácuo. Não olhe para as frestas entre os vagões e, sob hipótese alguma, responda ao sussurro que vem do duto de ventilação chamando o seu nome de infância. O condutor de sombras está procurando por novas baterias biológicas
e a sua curiosidade é o bilhete que ele precisa para validar a sua entrada. O Incal está aumentando a vigilância sobre os túneis, mas a infraestrutura da realidade é vasta e cheia de pontos cegos. Onde quer que haja um túnel, haverá uma fenda. E onde houver uma fenda, a estação que não existe estará esperando com as portas abertas. Se você ainda sente o chão firme sob seus pés e se recusa a ser apenas mais um passageiro invisível na rede de sombras do condutor, junte-se à nossa frequência de alerta. Inscreva-se no canal para que o Incal continue enviando esses sinais de aviso antes que a sua estação desapareça do mapa. Deixe o seu like se você acredita que a nossa liberdade vale mais do que a conveniência de um transporte que nos leva para o nada. E comente abaixo. Você já esteve em um vagão de metrô onde todos os passageiros pareciam estar dormindo exatamente da mesma maneira? Ou já viu uma estação pela janela que sumiu quando o trem parou? Sua experiência é o dado que o Incal usa para calcular a nossa chance de sobrevivência. Mantenha-se atrás da faixa amarela da sua consciência. O próximo trem pode não ser feito de aço.